Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. A gente abre a nossa edição dessa terça-feira falando sobre a invasão a uma loja no centro da cidade. Aconteceu ontem, durante a madrugada. A polícia acredita que os criminosos aproveitaram o período chuvoso, que sem circulação alguma de pessoas logo cedo, e aí invadiram a loja. Eles entraram pelo forro, a loja fica na 7 de setembro, eles entraram pelo forro da loja, e deram em cheio em um dos escritórios. Agora, detalhe, era provavelmente mais de uma pessoa, porque eles tinham um maçarico, eles conseguiram abrir, arrebentar e abrir o cofre, além de vários outros objetos que levaram da loja. Levaram celulares, computadores, fizeram a farra. Quando os funcionários chegaram, que viram a destruição, porque eles não só roubaram, eles destruíram a loja. Abriram vários armários, mexeram em todas as gavetas, rasgaram papel, fizeram a festa, gente. Uma coisa horrorosa, a cena aterrorizante. Quando os funcionários entraram na loja, ficaram assustados com a cena que eles viram. Os proprietários da loja ainda não disseram, na verdade eles disseram que ainda não tiveram tempo de mensurar o prejuízo. Eles sequer ainda conseguiram fazer a contagem dos objetos que foram levados da loja. Agora, o detalhe principal com relação a essa invasão, a esse furto. O que foi que aconteceu? Quando os criminosos subiram no telhado, a primeira coisa que eles fizeram foi desligar o sistema de câmeras. Não existe uma única imagem, a loja ela tem câmeras dentro e fora do prédio, mas eles simplesmente desligaram tudo, e aí não existe uma imagem. Destruíram o sistema de vigilância. Olha a imagem do cofre aí, ó. Com o maçarico eles conseguiram arrombar o cofre, tirar tudo que estava dentro. A polícia investiga o caso, analisa imagens dos circuitos de vigilância, tanto do NIOP que tem na 7 de setembro, como de outras lojas, para poder identificar esses criminosos. Esse crime aconteceu ontem, no início da manhã, finalzinho da madrugada, início da manhã, ali na rua 7 de setembro. Audácia, gente, audácia. E detalhe, tá chegando o final do ano, aí começam os ataques. Infelizmente, a gente tem que falar isso aqui. Chega o final do ano, começam os ataques, várias agências bancárias foram assaltadas só durante o final de semana, Porto de Mós, a polícia confirmou ontem, Porto de Mós, a agência do Banco do Brasil de Porto de Mós foi invadida durante o final de semana. O banco ainda não informou quanto foi levado, mas a agência bancária do município de Porto de Mós foi invadida durante o final de semana. Os criminosos conseguiram entrar na agência e levaram o dinheiro que eles encontraram nos caixas. Também houve a invasão a uma agência bancária do município de Novo Repartimento. Isso tudo no final de semana. Tá chegando as festas de fim de ano e aí a galera quer fazer festa e precisa de dinheiro. E aí sobra para quem? Para a sociedade. Infelizmente a gente tem que falar. E aí tem que reforçar a segurança, não tem jeito. A gente tem que reforçar nossa segurança, se preocupar bastante, com o que faz, para onde vai, com quem vai, como é que vai deixar a casa. E os órgãos de segurança pública vão ter que trabalhar dobrado, porque o negócio está pegando. 2 agências assaltadas durante o final de semana, no interior, várias lojas. Nós tivemos assaltos a lojas no centro de Parauapebas, tivemos assaltos a lojas no centro de Marabá, tivemos essa aqui de Altamira, vários ataques em todo o interior do estado. Negócio pegando mesmo. A polícia continua no encalço desses criminosos, ainda não se sabe quantos são, e quem são, mas a polícia está analisando as imagens do circuito de vigilância de dentro ali tanto dos arredores da loja aqui em Altamira, como das câmeras do NIOP, que ficam na rua 7 de setembro, para poder visualizar essa ação criminosa que resultou nessa destruição aí e o roubo, o furto, na verdade, de vários, centenas de objetos, de produtos da loja ali na 7 de setembro. Complicado mesmo. Quem já está curtindo a nossa live nessa terça-feira é o Amarildo e a Elaine Menezes. Estão mandando boa tarde aqui pra gente, boa tarde para vocês também. Fiquem aí com a gente, compartilhem a live. Muito obrigada pela participação, viu? O Gielson Soares está mandando boa tarde para toda a família Xingu 230 e o Mari Edson Lisboa também.
Boa tarde, já estou ligado aqui no Xingu 230, direto do ônibus Ouro e Prata. Olha que maravilha. Muito obrigada, meu querido, pela participação. Desejo a você uma ótima viagem, né? Se está indo para Santarém, se prepara, porque a estrada não tá lá essas coisas, mas espero que você chegue com segurança. Muito obrigada pela participação, viu? Quem mais está aqui juntinho com a gente também é a Aliciane Araújo. Ah, não, o Gelson falou que ele está lá em Anapu, olha que beleza. Aproveitar, Gelson Soares está lá em Anapu, mandando um alô para toda a galera de Anapu também. Vou aproveitar e vou mandar um alô especial pro pessoal de Anapu. Um beijo, pessoal do Surubim. Sempre tem alguém curtindo aqui juntinho com a gente. Gosto demais dessa galera que sempre está aqui prestigiando o nosso jornal. Quem está aqui juntinho com a gente também é a Aliciane Araújo, que acabou de chegar, mandando um olá e um boa tarde para todo mundo. Boa tarde para você também, minha linda. Muito obrigada pela participação. Caroline Souto, lá de Porto de Mós, está por aqui. Ela e a Dona Pretinha sempre estão aqui curtindo juntinho com a gente nosso jornal. Acabei de falar que foi confirmado, né, Caroline? O assalto aí à agência bancária, a invasão à agência bancária de Porto de Mós. Vocês que estão sofrendo com a falta da casa lotérica, a população preocupadíssima, que não sabe o que vai acontecer ainda para piorar a situação. Os criminosos invadem a agência do Banco do Brasil, mas essa puxada de tapete para a população aí em Porto de Mós é triste mesmo, amiga, é triste mesmo, infelizmente. Quem mais está aqui juntinho com a gente? A Rosângela Teixeira de Melo. Boa tarde, Karina. Ligadinha nas notícias aí da minha linda Altamira, aqui do sul do país. Eita, maravilha. Obrigada pela participação, Rosângela. Beijão para você. E agora a gente vai de notícia. Gente, olha isso aqui que aconteceu em Belo Monte, né? Madrugada de domingo para segunda-feira. Esse homem foi assassinado na comunidade de Belo Monte, que fica aqui 60 quilômetros do município de Altamira. Ele, que é natural do senador Zé Porfírio, né? A família sentiu a falta dele, fez a denúncia à polícia, e aí o corpo foi encontrado nas proximidades ali da comunidade de Belo Monte. Essa é a vítima, infelizmente. Eu tenho até mais informações com relação a esse caso. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês que esse crime aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira, né? Mais um caso, infelizmente, de homicídio. É aqui o Odailson Alves Melo, que é a vítima. O 87º PPD de Belo Monte, né, que é o destacamento da Polícia Militar de lá, foi quem atuou nessa investigação e conseguiu chegar até a vítima. A esposa da vítima, que solicitou o apoio da guarnição da Polícia Militar, depois de estar preocupada, né, com o sumiço do marido. Já fazia alguns dias que ele estava desaparecido, ela não sabia o que estava acontecendo. Ela disse que ele tinha se deslocado, de discussão de senador Zé Porfírio, ele havia se deslocado para a localidade de Porto de Mós, de Belo Monte, perdão, havia se deslocado até a comunidade. E aí ela sentiu a falta e pediu que a polícia ajudasse nas buscas. Foi aí que a vítima foi encontrada. Ele tinha sido alvejado com um tiro na cabeça e a polícia investiga o que pode ter acontecido. O corpo da vítima foi deixado em uma área de mata, foi abandonado em uma área de mata, e a polícia investiga essa situação, porque é super complicada, porque tem um detalhe que chamou muita atenção, que junto com o corpo aqui do Adailson Alves, também foi encontrado o corpo de um outro rapaz, um rapaz de 20 anos, Leandro da Conceição. Também foi encontrado o corpo desse rapaz. A polícia tenta entender o que pode ter acontecido, se os dois estavam juntos, né? A polícia ainda não sabe dizer que situação é essa. Eles investigam, apuram para conseguir mais detalhes sobre esses dois, né? Esses dois homicídios aí. Super complicado. A polícia diz, inclusive, que esse rapaz, Leandro, que tem 20 anos, foi alvejado, foi baleado nas costas, inclusive. Isso pode significar que eles estavam sendo perseguidos, né? E se encontrou a arma que o disparo feito por ela causou a morte do Adailson, que é a primeira vítima natural lá de senador Zé Porfírio, e a polícia está investigando esse crime para saber o que pode ter acontecido. Tem foto também da situação de Anapu, do rapaz que foi preso. A gente tem também uma outra situação que aconteceu no município de Anapu. O Fabiano dos Anjos Vieira, que tem apenas 18 anos, foi detido, acusado de espancar essa jovem, a Joênia Fernandes. Olha que absurdo. Quem viu
a ação diz que imaginava que ele estava tentando matar a jovem, tamanha a brutalidade com que ele atacou essa jovem. Foi uma coisa horrorosa. Esse crime também aconteceu nas proximidades da comunidade Belo Monte. Para quem não é aqui da região, essa comunidade fica a 60 quilômetros aqui pela BR-230, 60 quilômetros daqui da cidade de Altamira. Belo Monte é uma comunidade que é dividida pelo rio Xingu, tanto que a gente tem a travessia do rio Xingu, e parte dela pertence ao território de Vitória do Xingu e a outra parte pertence ao território de Anapu. E foi na parte que pertence ao território de Anapu que aconteceu esse crime, em que o Fabiano dos Anjos Vieira, de apenas 18 anos, atacou essa jovem, a Joênia Fernandes, e foi detido. Além de roubar a vítima, ele ainda bateu tanto que as pessoas ficaram assustadas e temeram pela vida da jovem. Tamanha foi a brutalidade com que ela foi atacada. Olha que coisa mais horrorosa essa situação. Ela foi socorrida, foi atendida e passa bem, mas é assustador, né? Além da pessoa ser assaltada, ainda é espancada, é complicado mesmo. Hoje a gente não está mais seguro em lugar nenhum. E aí, quando a gente vai ser assaltado, tem que pedir pelo amor de Deus para não apanhar, né? Leva o celular, porque vai que o criminoso não gosta do celular, não é do modelo que ele achou que tá bacana, e aí você vai apanhar por causa disso. É uma coisa assustadora, né? É terrível, mas é assustador. É revoltante, mas infelizmente é assustador. A gente tem medo. Quem já foi assaltado sabe que a sensação é horrorosa, dá medo de morrer. A sensação que você tem é que você vai morrer. Que a qualquer momento ele vai disparar e pronto, acabou-se para você. Infelizmente, é essa que é a sensação. Nesse caso, o agressor foi detido, a polícia foi chamada e ele foi detido. Tem apenas 18 anos. Vejam vocês, apenas 18 anos. Quem continua aqui juntinho com a gente é o Nair Bonfim, que tá mandando um boa tarde, Karina, aqui de Placas, ligadinho no Xingu 230. Obrigada pela participação, meu querido. Muito obrigada. Abraço para todo o povo aí de Placas, curtindo o Xingu 230. Compartilha aí pra gente. A Tereza Leite também tá ligadinha nas notícias. O filho dela mora aqui em Altamira, ela tá contando. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, viu, Tereza? E abração pro seu filho. E agora nós vamos falar sobre um acidente. Eita, que tá bom hoje o negócio, hein? Começou estressante o primeiro bloco aqui do Xingu 230, mas é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Infelizmente, a gente vem falando e repetindo que Altamira é desassistida quando o assunto é agente do Detran. Nós temos um agente só que não dá conta, né, do número absurdo de veículos que nós temos aqui. Mais de 54 mil veículos. Entre carros, motos, caminhões, ônibus. É gigante o número de veículos para um agente só fiscalizar. Resultado, o trânsito está voltando aos poucos de novo a ficar extremamente violento. Esse acidente horrível que vocês estão vendo aí aconteceu hoje pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, na Avenida Tancredo Neves, né? Essa jovem estava de moto e testemunhas contaram que na hora que ela foi fazer a conversão, ou seja, sair de uma faixa, né, de um lado da Tancredo Neves para ir para o outro lado, ela foi atingida por um carro. Gente, o choque foi tão grande, que ela fraturou o osso da perna. Ela estava tão traumatizada que você pode observar que ela nem esboçava nenhuma reação. Ela estava tão traumatizada, tão assustada com a cena, que a gente sabe que a dor que ela estava sentindo era uma coisa absurda. Ela estava tão traumatizada que ela não conseguia nem esboçar sequer o que ela estava sentindo. Muita gente, chamou a atenção de muita gente, ela foi socorrida, inclusive por pessoas que passavam pelo local. O pessoal que estava na fila ali da casa lotérica correu para ajudar, ficaram desesperados quando viram a cena, uma cena horripilante, né? Cena muito forte, já vamos avisando que é muito forte a cena mesmo, ela fraturou na hora, gente, quebrou na hora. A batida foi tão grande que quebrou na hora o osso da perna dela. O SAMU foi chamado, logo os socorristas do SAMU chegaram, fizeram os primeiros atendimentos ali e levaram ela imediatamente para o SAMU. Infelizmente, a gente tem que falar aqui que a falta de fiscalização e de punição, porque não é só a fiscalização do nosso trânsito aqui em Altamira, falta punição para os motoristas. Não respeitam o limite de velocidade. Muito raramente você vai ver alguém aqui em Altamira respeitando o limite de velocidade. Trocam de faixa sem sinalizar, porque eles acham que porque eles estão na via, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Não. A gente troca de faixa, a gente dá o sinal. Tem que ligar o pisca. Ó, vou sair dessa faixa e vou passar para essa. Aqui não.
Em Altamira, eles dançam de uma faixa para outra, como se estivessem saindo da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro. É essa cena que a gente vê aqui direto. Dobra sem sinalizar, para do nada. Motorista aqui em Altamira, para do nada, porque alguém que ele conhece está na calçada, ele para acenar. E aí quem vem atrás é que tem que se virar para não bater na traseira. É desse jeito. O trânsito em Altamira está cada vez pior. Houve um tempo que nós tivemos o trânsito de Altamira considerado o pior do país. E se continuar do jeito que está, a gente vai voltar para o topo do ranking de novo. Olha essa situação. Olha esse prejuízo. Aí essa jovem quebrou a perna. Adivinha o que vai acontecer? Vai ocupar um leito, esperando por uma cirurgia ortopédica lá no hospital regional. Isso se ela conseguir um leito. Isso se ela conseguir um leito. A gente tem que falar isso aqui. Porque já está super lotado lá. Mais de 70% dos leitos do hospital regional são ocupados por pessoas como essa jovem bem aí, que sofreram um acidente de moto, ou de carro, ou de bicicleta, foram atropelados, e aí estão lá. Aí demora para conseguir uma cirurgia, porque é um ortopedista no município para essa centena de vítimas. Enquanto quem está aqui precisando fazer um exame, precisando fazer uma cirurgia, precisando fazer qualquer outro tratamento, não consegue leito. É essa a realidade aqui. Aí, ó, mais uma para a fila da ortopedia, mais uma para a fila da cirurgia, mais uma para ocupar leito se ela conseguir um leito no hospital regional. Mais uma. Por quê? Por falta de fiscalização no trânsito de Altamira. Cadê o Detran que cobra um IPVA que é absurdo e não fiscaliza o trânsito de Altamira? Antes, de 6 em 6 meses, a gente recebia a visita de agentes de Itaituba, agentes de Tucuruí, agora não. Eles sumiram, desapareceram. O estado ficou tão grande que eles têm outras coisas para fazer e esqueceram de Altamira. E aí o resultado é esse aí. Há muito tempo não se vê uma blitz do Detran no município. Tem muita gente que não gosta, mas blitz é necessário. Sem fiscalização no trânsito acontece isso aí. As pessoas não respeitam, gente, não adianta. Pode ficar com raiva, porque a Karine está defendendo, não estou defendendo não. Estou falando que é certo. Tem que ter fiscalização. Educação de trânsito é para quem não dirige. É para quem não dirige ainda, que vai aprender a dirigir. Para quem já está dirigindo, para quem já está conduzindo o veículo, esse já tem a obrigação de saber. Ele sentou em cima de um veículo, é porque ele tem autorização do Estado para dirigir. Se ele não tem habilitação, está cometendo um crime. Então, para ele, não está faltando educação. Está faltando punição. Vão desculpar, mas é essa a verdade. Não tem para onde correr. Aí o resultado é esse aí, ó. Uma moça, aí. Se ela trabalha, já vai ficar sem emprego. Quanto tempo ela vai levar para recuperar essa perna? Quebrou, gente. Quebrou o osso. A cena é horrível. Aí, mão de obra, o empregador perdeu. Sabe Deus lá por quanto tempo. Ela vai ficar prejudicada por causa desse tratamento, que sabe-se lá Deus quando ela vai conseguir a cirurgia. Atrapalha a vida de todo mundo por causa de um ato, que é a falta de fiscalização no trânsito, gera-se o quê? Uma bola de neve. Um monte de coisa aconteceu que a gente está acostumado a olhar só para o acidente. E não é só o acidente. Acontece um monte de coisa por conta desse acidente. Ela vai deixar de trabalhar, o empregador dela vai ficar com uma vaga lá, né? Um monte de coisa acontece. Fila do hospital cheio, diz aí. Olha aí, ó. Netinha Vasconcelos está dizendo aqui que o Detran está aqui em Medicilândia pegando moto de trabalhador. Aí, tá vendo? Detran em Medicilândia. É isso, gente. Tem que ter fiscalização, não tem jeito, não tem jeito. Um monte de adolescente conduzindo moto aqui em Altamira. Um monte de adolescente, menino de 16, de 15 anos, conduzindo moto. Às vezes vão de uniforme para a escola, conduzindo moto. Tá errado, tá errado. Aí eles cometem um crime, atropelam alguém, e aí quem é que vai pagar? Tá errado, gente. Tem que ter fiscalização. O Estado tem que fazer alguma coisa. O Detran precisa fazer alguma coisa. Já está mais do que na hora. E a gente espera que com o novo governo esse cenário mude. A gente espera que com o novo governo esse cenário mude, porque ninguém aguenta mais. Os hospitais estão superlotados. Eu tenho certeza que lá em Medicilândia tem gente que está esperando uma vaga, um leito no Hospital Regional Público da Transamazônica para fazer uma cirurgia. Mas não consegue por quê? Porque está superlotado de gente que está todo quebrado. Trânsito, difícil, complicadíssimo. Deixa eu ver quem está curtindo aqui a nossa live. Continua aqui juntinho com a gente, é a Jeane Duarte. Oi, Karina, manda beijo para mim. Estou em Rondônia. E é a Jeane, aqui do Buriti. Olha que beleza, obrigada pela participação, minha linda. Volta logo, hein? Volta logo, tô sentindo falta já.
Quem mais está aqui juntinho com a gente é o João Filho. Tô ligado aqui também em Monte Dourado, Xingu 230. Obrigada pela participação, viu, João? Um abraço para você e beijo para todo o povo aí de Monte Dourado. O Cleidinei Vieira tá ligadinho lá de Juruti. Olha que maravilha, obrigada pela participação, um abraço para todo o povo de Juruti. O Gelson Soares está dizendo que é meu fã. Obrigada, querido, pelo carinho, fico muito feliz de saber disso. O Isaac Santos Bezerra tá lá no Casa Nova, assistindo aqui o Xingu 230, curtindo tudo que é informação. Tiago Oliveira tá de olho aqui com a gente. E a Miriam Dias Barroso, mandando o quê? Ah, tá, ela tá falando do surubim. Olha aí, mandei beijo pro surubim, povo do surubim, povo maravilhoso, gosto demais deles. O Jailson Pereira Souza tá dizendo o seguinte: ontem aqui em Pacajá teve um acidente muito grave. Olha aí, tá vendo? E Pacajá é igual a Anapu, não é? As pessoas andam de moto sem capacete. Se alguém usar capacete, acha até estranho. E é cortada por uma rodovia federal. A Polícia Rodoviária Federal passa direto ali. Mas se for parar, meu filho. Se a Polícia Rodoviária Federal for parar para se preocupar com aquele trânsito ali, a rodovia acabou, né? Fiscalização. É difícil, gente. Não é fácil, não. É difícil. É difícil. Um dia a gente conserta esse país. Não é possível, não. Enquanto isso, eu vou fazer aqui um lembrete. Olha aí. Ontem abriram as inscrições para o processo seletivo do IFPA. Bora estudar. São 2 cursos. A vaga é só para Altamira. Vamos ficar de olho. A inscrição vai até sexta-feira só. Quem sonha em ingressar em uma instituição federal de educação acaba de ganhar mais uma oportunidade. O IFPA está com as inscrições abertas para 2 cursos e as vagas são exclusivas para Altamira. No último dia 3 foi publicado o edital, que vem ofertando, a exemplo do ano passado, 60 vagas para os cursos técnicos na modalidade integrada no ensino médio. Essas 60 vagas vão ser divididas em 2 cursos, 30 vagas para o curso técnico em edificações e 30 vagas para o curso técnico em informática. São 60 vagas disponíveis para os cursos de informática e técnico em edificações. Ambos serão ministrados no horário da manhã. As inscrições serão presenciais, os alunos terão que vir, eles ou seus responsáveis, trazer a sua documentação e fazer as inscrições presencialmente. Devem-se trazer a documentação comprobatória de término do ensino fundamental. Aqueles que ainda não terminaram, que ainda estão cursando o ensino fundamental, podem trazer uma declaração de nota que já tem um modelo próprio no edital, no anexo 5. Eles podem levar até a escola para ser preenchida e trazer aqui. Ficando cientes de que, caso sejam aprovados nessa primeira fase, ou seja, sejam aprovados para a habilitação de matrícula, eles devem apresentar no ato da habilitação de matrícula a documentação original, o histórico escolar original. As inscrições abrem na segunda, dia 10, e se encerram na sexta, dia 14 de dezembro. A duração prevista do curso são de 3 anos. E esse é um prazo que eles estipularam para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo para os alunos em decorrência das outras escolas que oferecem também ensino médio em 3 anos. Então, o curso técnico integrado ao ensino médio aqui e tem a duração de 3 anos e o aluno estuda de forma alternativa tanto as matérias que são condicionantes ao ensino médio e também ao ensino técnico. Viram aí, gente? As inscrições vão até o dia 14, não perde não. São 60 vagas só aqui para Altamira. Olha que oportunidade bacana. Curso de informática e de edificações. Muito bacana. E o detalhe, quem fizer o processo seletivo e passar, quem for aprovado, vai poder fazer um ensino médio e um curso técnico. Olha que bacana. Faz os 2 juntos. Isso é muito legal. É muito bacana mesmo. Então não perde não. As inscrições do processo seletivo do IFPA vão até a sexta-feira. Vagas exclusivas para Altamira, curso de edificações e informática. Muito bacana, não perde não. A Valda está dizendo o seguinte, a Valda Machado Moura está dizendo o seguinte: olá, Karina, boa tarde, estou assustada pelas notícias hoje de Altamira. Minha amiga, tá feio o negócio, ó. Muito obrigada pela participação, viu? Beijo pra você. A Edna Santos tá dizendo, pois é. E os guardas de trânsito ficam ligados no celular e não observam. Pois é. Denuncia pra diretoria. Viu um guarda ali no celular, fazendo nada ao invés de estar fiscalizando o trânsito? Pode denunciar. É todo direito do cidadão. E detalhe, muita gente fala que, porque o Demutran tá aqui e não faz nada. Só que existe a competência do Detran, que é a placa do veículo e o documento, e a competência do Demutran, né? O Demutran não vai multar alguém se a pessoa tiver sem documento ou com a placa irregular. Eles não tem nem como fiscalizar. Essa é a função do Detran. Cada competência na sua praça. E aí, quando falta uma, a outra fica prejudicada. Não tem jeito. Por isso a gente tem que cobrar que o Detran esteja aqui. Eles não cobram IPVA da gente?
Se o seu veículo, se o seu IPVA não tiver pago na hora, apesar do Ministério Público dizer que é ilegal, mas na hora que você cair numa blitz, tá com o IPVA atrasado, eles não vão levar seu veículo? Vão, porque você é obrigado a pagar. Então eles também têm que estar aqui. A gente tem que cobrar que o Detran esteja aqui. Se eles cobram da gente também tem que cobrar deles. É assim que funciona o processo, não é não? É esse que é o correto. Quem mais está aqui juntinho com a gente? Rosângela Zeni está dizendo o seguinte: tem que avisar também para os motoqueiros que não entram na frente dos carros para ultrapassar quando está na espera da rotatória. Ninguém respeita a rotatória aqui em Altamira. Se a gente parar, ligar uma câmera assim na frente de uma rotatória, qualquer que seja aqui em Altamira, é só cena bizarra. Só cena bizarra. É impressionante. Já viram gente que para no meio da rotatória? Com medo de ser atropelado, porque aí em alta velocidade não reduzem a velocidade para parar na rotatória e dar preferência para quem já está lá dentro. Aí a pessoa para, no meio da rotatória. Quem vem atrás, imagina o susto que não leva. Gente, é cada cena aterrorizante. É impressionante. Detalhe, subentende-se quem? Subentende-se não, é o certo. Está conduzindo o veículo, tem habilitação, fez autoescola. Fez prova. Estudou legislação de trânsito. E não sabe o que é preferência, o que não é, não sabe que tem que usar a sinalização para dobrar, para a esquerda, para a direita, tem que ligar o alerta. Como que não sabe? Esqueceu. Limpou? Complicado, né? Aí a gente fala que tem que multar, a pessoa ainda fica com raiva. Aí é difícil. Aí é difícil. Deixa eu ver quem continua aqui com a gente. A Netinha está falando o seguinte, que agora não tem uma fiscalização. Está falando que lá em Medicilândia eles estão lá, tem agente do Detran lá, mas que hoje ela falou que não tem nenhuma fiscalização. É complicado, complicadíssimo. O Tiago Oliveira está dizendo o seguinte, que tem que fazer que nem em outros lugares do Brasil, colocar a polícia militar para recolher o veículo. Não consegui abrir. O que ele está falando aí na mensagem dele? A minha não consegui abrir aqui. Mas, Tiago, o trânsito aqui no município é municipalizado. Então, a competência para participar das blitz, na verdade, para compor a blitz seria do Detran. Mas, infelizmente, a gente só tem um agente, né? Então, para a polícia militar poder atuar no trânsito, seria preciso ser feito um convênio e o Estado não vai fazer, simplesmente porque existe o Detran e o trânsito aqui é municipalizado, só por conta disso. Mas, quando há as operações em conjunto, aí a Polícia Militar atua sim, ela atua sim, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, todo mundo junto, e eles participam. A Letícia Costa está dizendo o seguinte: oi, Karina, estou sempre ligadinha aqui em Goiânia, beijos, obrigada pela participação. Fico muito feliz de saber que você está sempre aqui juntinho com a gente. A Catiúcia Silva de Souza dizendo, nossa, que triste, imagina, assustador, né? Imagina a família quando vê uma cena daquela jovem no chão, a perna quebrada, é desesperador, é angustiante, na verdade, essa que é a verdade. A Rosângela Zeni está dizendo o seguinte, que final de semana é pior, porque os adolescentes fazem o que querem nas ruas. É verdade, é um festival empinando moto. Aí na cidade de vocês eles fazem isso, porque aqui é muito comum. Adolescente pega a moto e empinar, andar em cima de um só pneu. É uma cena sem comentários. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que já eu volto, porque tem muita notícia ainda. E já sabe, compartilha a live, que já eu volto. Temos uma novidade para você. 50% de desconto na instalação de qualquer plano da Topnet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800 025 2500. A Câmara Municipal de Vereadores de Altamira recebeu pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Transparência, entregue pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em uma cerimônia no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Na ocasião, o presidente da casa, o vereador Loredan Melo, também foi premiado como Gestor Transparente 2018, pelo cumprimento de 100% das ações previstas na Lei de Acesso à Informação, uma demonstração de respeito ao cidadão e valorização do poder legislativo. Nada mais é do que um trabalho, um esforço conjunto entre os vereadores e os servidores que lidam com o portal da transparência. Reconhecimento também para a imprensa regional, que recebeu pela primeira vez a Comenda do Mérito Legislativo. A iniciativa do presidente da casa homenageou os 16 profissionais que atuam em Altamira, uma solenidade que entrou para a história.
1h18, a nossa live já está de volta. E deixa eu ver quem está juntinho aqui com a gente. É o Fausto Pereira, tá mandando boa tarde para todo mundo. A Leandra Penha tá lá em Monte Dourado e tá assistindo aqui o Jornal Xingu 230 juntinho com a gente. Obrigada pela participação, viu, Leandra? Abraço para todo o povo de Monte Dourado. O José Elias está mandando boa tarde, Karina. Manda um abraço para nós aqui em Parauapebas. Olha que maravilha. Beijão para todo o povo de Parauapebas. Para você também, José, que está aqui assistindo juntinho com a gente. O Tiago Oliveira está dizendo o seguinte, porque se for depender só do Detran é difícil. Eu concordo, foi ele inclusive que sugeriu que a Polícia Militar também fosse acionada, né? Mas aquilo que eu falei para você, precisa que seja feito um convênio, uma burocracia, e eles não vão fazer porque tem Detran. A gente tem a estrutura do Detran aqui, só não tem agente suficiente, né? Infelizmente. Quem mais tá aqui? Maria Almeida mandando um olá para todo mundo, e Josinei Oliveira está dizendo, boa tarde, estou ligado aqui de São Paulo, Diadema. Manda um alô pro meu sogro Carlos, para minha sogra Eliane e para minha esposa Carla. Vou mandar abraço para toda a sua família. Beijão para você, Josinei. Obrigada pela participação. Tá em Diadema, São Paulo, curtindo aqui o Xingu 230. Obrigada mesmo pela participação. Eric Júnior Silva, boa tarde. Alô aqui do povo de Tucuruí. Obrigada pela participação, meu querido. Abraço para esse povo maravilhoso que sempre está aqui assistindo, curtindo juntinho com a gente o Xingu 230. Para quem acabou de chegar, eu vou mostrar para vocês um acidente que aconteceu hoje pela manhã aqui em Altamira, 10 horas da manhã. Essa jovem estava circulando ali pela Avenida Tancredo Neves, ela ia fazer uma conversão de moto, né, passar de um lado da pista para o outro, na Tancredo Neves, quando ela se chocou com o veículo. A batida foi tão forte que ela fraturou uma das pernas. A cena foi terrível. Quem estava na fila da casa lotérica ali correu para ajudar, as pessoas ajudaram, chamaram os agentes do Detran, que estavam ali próximo, né, próximo ali da rotatória, correram para ajudar, para dar esse suporte ali para o trânsito não ficar complicado, porque quando vem acidente, muita gente para e aí já viu como é que fica, né? E logo acionaram os socorristas do SAMU que vieram para dar o socorro para essa jovem. A batida foi muito feia, gente, muito feia. A moto dela foi lançada para próximo da calçada, tão feia que foi a batida. E infelizmente ela teve uma fratura. Não foi uma fratura exposta, mas ela teve uma fratura na perna direita. Muito grave o acidente. Muito grave o acidente. Isso aconteceu hoje aqui em Altamira, 10 horas da manhã, na Avenida Tancredo Neves, ali nas proximidades do Senai. Para quem conhece aqui a região bem pouquinho, ali nas proximidades do Senai, na Avenida Tancredo Neves. Tá certo? E agora a gente vai falar sobre condicionantes de Belo Monte. Ontem à noite aconteceu audiência pública para falar sobre os condicionantes de Belo Monte, da Norte Energia, que é a empresa responsável pela construção e operação da usina hidrelétrica Belo Monte, fazer uma espécie de prestação de contas de como é que foi o ano de 2018, né? Quando o assunto é Belo Monte. Gente, muita discussão, muita reclamação, muita cobrança por parte da população. E um dos temas que mais chamou a atenção foram os royalties. Esse dinheiro que é repassado pela usina hidrelétrica Belo Monte para os municípios aqui que são afetados, né? Os municípios que são diretamente afetados. Muita confusão mesmo. Tem sob som? Não tem, né? Mas olha aí, ó, muita cobrança. Os indígenas estavam revoltados, reclamaram das condicionantes do PBA, que a gente chama, né, que é o Plano Básico Ambiental Componente Indígena. Disseram que há muito tempo eles reclamam, que tem muitas obras atrasadas e que eles falam e ninguém acredita no que eles falam porque ninguém vai lá para ver. Gente, muita reclamação, vocês não têm noção de como que foi essa audiência. Ela começou às 18 horas, já era quase 10h30 da noite e todo esse pessoal estava lá reclamando mesmo. E aí a gente não sabe como é que vai ficar a situação a partir de agora. Porque assim, a diretoria vai mudar novamente da empresa, né? É um grupo, é um consórcio, e aí que é recurso do governo federal. Toda vez que acontece alguma coisa lá em Brasília, muda aqui também. A diretoria está mudando com frequência, e aí projetos que estão em andamento param, gera mais preocupação ainda na população. Então, foi isso que aconteceu ontem, muita reclamação. E aí, o que foi que os vereadores falaram? Inclusive ontem, né, eles foram bastante cobrados também, falaram hoje novamente que o assunto Norte Energia, o assunto condicionantes, né, esse tema não se esgota. Não adianta que não consegue se esgotar em uma única audiência. É preciso que sejam realizadas mais outras reuniões para poder sentar e conversar mais com relação a esse tema.
Eles também falaram que não vem problema nenhum em que seja realizada uma reunião específica para falar sobre os royalties, né? Para onde que vai esse dinheiro. O presidente da casa, inclusive hoje, durante a sessão do Legislativo hoje, chegou a mencionar que se algum vereador quiser apresentar um projeto de lei sobre a destinação dos royalties, tem total liberdade, que é direito dos parlamentares fazerem isso, né? E deixou claro que a única coisa que não pode ser feita com o dinheiro que é repassado pela empresa Norte Energia com relação aos royalties, que em 2018 foram 32 milhões de reais para o município de Altamira, é que esse dinheiro não pode ser usado nem para pagar dívidas do município e nem para pagar folha de pagamento, nem para folha de pagamento, né? Tipo, pagar os servidores do município, não pode. Mas pode ser utilizado para investimento em iluminação pública, recapeamento de vias, enfim. E aí ele deu a sugestão aos parlamentares que, se quiserem apresentar um projeto de lei sugerindo, né, onde e como aplicar esse recurso, que é um recurso que vai entrar anualmente, né, e que ele tem aumentado, começou-se com cerca de 1,5 milhão, depois passou para quase 7, depois 12 e agora 32. Né? É um recurso que vai cair todo ano. Então, ele concorda, o presidente Loredan Mello, o presidente da Câmara, concorda que é preciso que seja regulamentado, sim, e concordou com relação às condicionantes. Que ainda tem muita coisa que está parada, tem muita coisa que foi feita, que aparentemente foi feita de qualquer jeito, faltou fiscalização, eles fizeram uma meia-culpa, né, que faltou fiscalização, mas que também não é competência do município, né, porque é uma obra federal, quem tem que fiscalizar é o licenciador, que é o IBAMA, é o Ministério Público Federal. Ou seja, mais uma audiência para falar de Belo Monte, mais reclamações, mais do de sempre, e a gente fica sem saber, e aí, como é que vai ficar isso, né? Porque no meio de toda essa discussão surgiu de novo aquela questão, e a tarifa de energia? Belo Monte já gera energia, já joga no sistema, mas a conta de energia do município é absurda. A tarifa de energia que o altamirense paga é absurda. E aí, como é que fica? A empresa não tem nada que falar sobre isso. Quem gerencia isso é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que não vem aqui, que não manda representante, que não vem aqui. É difícil, é uma discussão difícil. Então vai sobrar para o governo do estado, vai cair no colo do governo do estado essa demanda. Os vereadores deixaram claro, vão cobrar do governo do estado, um novo governador, e aí vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, né? Essa discussão para o ano que vem, 2019, com certeza. Quem continua aqui juntinho com a gente é a Edileuza Lima. Boa tarde, tô ligada aqui em Brasil Novo. Um alô aí pra mim. Beijo pra você, minha linda. Obrigada pela participação. Um abraço pra todo o povo de Brasil Novo. Nice Chique Carneiro, manda um oi pra mim. Aqui em Minas Gerais. Tô ligada no Chico 230. Beijo pra você, minha linda. Obrigada pela participação. Nice Chique Carneiro. Olha que bacana. Quem mais tá aqui? O Railton da Silva Sampaio. Concordou. Deixa eu ver quem ele concordou aqui. Cortou aqui. Eu não sei porque ele concordou, mas ele falou que é verdade. Ele concorda. Eu gosto de saber que ele está aqui juntinho com a gente assistindo o Chico 230. Railton da Silva Sampaio, obrigada pela participação, meu querido. José Carlos Conceição da Cruz, boa tarde, manda um alô aí. Alô para o José Carlos Conceição da Cruz, que está assistindo o Chico 230. Ronildon Santos, mandando boa tarde para todo mundo. Enquanto isso, a gente vai falar sobre alimentação. Rapaz, quem não gosta de coisa doce, né? Eu adoro, formiga. Chocolate, então, nem se fala. Só que açúcar é uma preocupação. A gente sabe que açúcar em excesso, mas o açúcar só ele já faz mal para a saúde, em excesso pior ainda. E essa preocupação chegou ao Ministério da Saúde, que decidiu que a indústria brasileira, a indústria de produção, de processamento de alimentos, precisa mudar. E precisa reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos. Pelo menos até 2022 a redução vai ser bastante acentuada. E aí a preocupação agora é: e o público, né? E o consumidor, como é que ele vai lidar com isso? Uma discussão complexa, mas que já está na esfera federal e a decisão é uma só. A indústria precisa reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos. O governo brasileiro assinou na última segunda-feira um acordo com a indústria de alimentos para reduzir o consumo de 144 mil toneladas de açúcar até 2022. O objetivo é tornar os alimentos mais saudáveis, já que, de acordo com o Ministério da Saúde, os brasileiros consomem, em média, 80 gramas de açúcar por dia, o equivalente a 18 colheres de chá. A maior parte, 64% desse consumo, é de açúcar adicionado ao alimento. Os outros 36% tratam-se do açúcar presente nos alimentos industrializados.
A meta, segundo a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é reduzir o consumo de açúcar por pessoa para 50 gramas por dia, o equivalente a 12 colheres de chá. Se possível, o ideal, segundo a OMS, é reduzir esse consumo ainda mais, para 25 gramas de açúcar por dia, o equivalente a aproximadamente 6 colheres de chá. Segundo a OMS, o consumo de açúcar deve ser equivalente a até 10% do total das calorias diárias. Se possível, deve chegar a 5% das calorias diárias. Conforme o acordo assinado, as metas serão monitoradas a cada 2 anos e valerão para os produtos em cada uma das categorias que tenha maior quantidade de açúcar consumido pela população. Até 2022, os bolos reduzirão em até 32,4%, as misturas para bolos, 46,1%, as bebidas açucaradas, 33,8%, os produtos lácteos, 53,9%, os achocolatados, 10,5% e os biscoitos, 62,4%. Se as pessoas consomem esses alimentos normalmente no seu dia a dia, elas vão continuar consumindo da mesma forma. A diferença é que dessa vez vai ser com menos açúcar. O que eu quero dizer é que não faz diferença se as pessoas vão estar orientadas ou não. Muitas delas vão continuar consumindo. Então, se a indústria vai diminuir essa quantidade de açúcar, vai diminuir também o consumo por parte dessas pessoas, da maioria da população, que orientada ou não, muitas vezes continua consumindo. A especialista acredita que esse é um passo importante, mas mudar os hábitos dos brasileiros será uma tarefa no mínimo complexa. É necessário, sim, muito investimento por parte dos profissionais da saúde, muito incentivo do governo no intuito de estimular as indústrias de alimentos a produzir alimentos mais saudáveis. Isso não tem como a gente determinar um tempo, mas tem como a gente dizer que isso é extremamente necessário, porque o perfil de saúde do brasileiro está aí, deixando claro que isso é necessário. É obesidade, sobrepeso, crianças que já estão diagnosticadas com diabetes. Isso era uma doença que antigamente era comum só da terceira idade. Hoje a gente vê criança e adolescente com esse hábito alimentar. Então, que é necessário que seja para já também é. Só que a gente não tem como determinar um tempo para que essas mudanças aconteçam. Viram aí as formiguinhas de plantão? Tem que ficar em alerta que é perigoso. Felizmente, a culinária brasileira, né, a comida brasileira tem muita coisa maravilhosa. O nosso feijão com arroz, que é fantástico. Aqui no Pará nós temos o nosso caruru, temos o nosso tucupi, a nossa tapioca. Dá para ser criativo cuidando da saúde. E ainda comendo coisa muito gostosa, que é melhor ainda. Lá em Porto de Mós, por exemplo, tem leite de búfala, né? Leite de búfala, tem queijo de búfala, é uma maravilha, né? Não, Carolina? Conta aí pra mim. Tem, que eu sei que tem, é uma delícia. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Estão interessados em fazer um curso técnico e de enfermagem, o que é muito bacana? Pois olha, tem uma dica muito legal para vocês, uma dica do CIEMPA, que está com as inscrições abertas. Curso técnico de enfermagem. Para vocês terem uma ideia, o curso inicia as aulas no dia 2 de janeiro de 2019. Já, por isso fique esperto, faz logo a sua inscrição. Eles têm programa do curso atualizado com o mercado de trabalho, salas climatizadas e com recursos audiovisuais, e estágio garantido nos postos de saúde e hospitais aqui da cidade. Curso presencial, gente, com aulas de segunda a sexta, das 19 às 22 horas. Muito bacana, não perde essa não. Curso técnico de enfermagem do CIEMPA. O CIEMPA abre matrículas para o curso técnico em enfermagem. Por apenas R$200 mensais, você se prepara para o ramo que mais emprega no Brasil. Curso presencial com aulas de segunda a sexta-feira pelo preço de EAD. Aulas teóricas, práticas e encaminhamos para o estágio. CIEMPA, 15 anos inserindo profissionais no mercado de trabalho. Voltou? Voltei. Pimentel fez uma pergunta aqui com relação ao curso, né, Pimentel? Ele quer saber qual é o valor. Tá aqui. Apenas R$200. Uma mais 19 parcelas de R$200. O curso tem duração de 20 meses, com 15 dias de férias em julho e 15 em dezembro. Olha que maravilha, não perde essa não, Pimentel. Corre lá no CIEMPA. Deixa eu ver quem está curtindo aqui juntinho com a gente. O João Filho Eugênio da Silva.
Tá pedindo pra eu mandar um alô pra ele. Obrigada pela participação, viu, meu querido? João Filho, que tá lá no Maranhão, curtindo aqui o Xingu 230. A Carolina tá lá de Porto de Mós dizendo o seguinte: Karina, é verdade, aqui em Porto de Mós também acontece isso. Adolescentes empinando moto. É uma prática muito comum, infelizmente. E perigosa, né? Perigosa pra eles, perigosa pra quem tá na rua também. Quem tá aqui juntinho com a gente também é o Davi Gonçalves, que tá mandando um boa tarde direto de Medicilândia. Obrigada pela participação, meu querido. A Valmira O da Silva tá dizendo o seguinte, que tá ligadinha na gente de Parauapebas, mas já ela volta aqui pra Altamira. Olha que maravilha, que bom. Seja bem-vinda, minha linda, e abraço pra todo o povo de Parauapebas aí. Meu querido Pimentel tá aqui juntinho com a gente, ele pediu pra eu mandar um beijão pro filhote dele, pro Luca. Beijo pro Luca e beijo pra você também, Pimentel. Obrigada pela participação. Olha, a Carolina tá concordando, queijo de búfala é uma delícia. É isso mesmo. Carolina, aproveita e dá um beijo na Dona Pretinha. Diz pra ela que eu tô me despedindo dela e de todo o povo que tá assistindo o Xingu 230 hoje. Muito obrigada pela participação, gente, já sabe. O que for rolando de notícia, a gente vai postando nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Não sabe achar a gente? Não tem problema. Vai lá no Google e digita Xingu 230, eles encontram a gente pra você. Muito obrigada pela participação e já sabe. Compartilha. Até amanhã.